Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as vacinas, um tema que está sendo falado atualmente muito por todas as mídias e a gente vai falar um pouquinho aqui porque se trata de um tema importante do nosso dia a dia e que está aí no sistema imunológico, o nosso sistema de defesa do corpo. Então vamos lá? Então, ao longo do tempo, as pessoas passaram a viver mais e melhor por causa da imunidade. A gente vê muito falar essa palavra imunidade, eu tenho que cuidar da imunidade, eu tenho que melhorar a imunidade. Então, mas aí eu pergunto, o que é a imunidade? Então, a imunidade nada mais é do que o nosso sistema de defesa corporal. É o nosso sistema de defesa do nosso corpo contra micro-organismos invasores. Sejam eles fungos, protozoários, vírus, bactérias, sejam quais forem. Então, isso é a imunidade. E por que aconteceu isso? Porque os cientistas passaram a olhar para a prevenção das doenças. E com isso, eles desenvolveram as vacinas que agem diretamente nesse fortalecimento do sistema imunológico, como a gente vai ver aqui. É um tipo de imunidade que age lá no ponto X mesmo para melhorar a nossa vida. Então, a imunidade, como a gente já falou, é esse sistema de defesa contra qualquer tipo de agente causador, certo? E ela pode ser de dois tipos, como está aqui na tela. Ela pode ser ativa e ela pode ser passiva. Aí a gente lembra lá de sujeito português, né? Então, ativo vem de quê? De ação. E passivo vem de quem não age, quem é apenas passivo, que fica ali só esperando, tá bom? Vamos levar agora para o nosso corpo, para a nossa imunidade. A imunização passiva, que essa que não age, é o quê? É aquela que a gente recebe os anticorpos prontos. Ela pode ser natural, que acontece através do leite materno, né? A amamentação, aconselhada pelo menos até os 6 meses de vida, porque o organismo ainda não está exatamente preparado para produzir os seus próprios anticorpos. E também pode ser artificial, que é o caso dos soros, que a gente chama de imunoterapia, que é uma terapia, um tratamento imunológico, onde a gente recebe anticorpos prontos para ajudar no tratamento de determinados problemas. Um exemplo bastante conhecido de todos nós, né, é o soro para mordidas de cobra. Então, a gente recebe anticorpos para reagir contra aquela situação. Já a imunidade ativa é aquela que estimula o nosso organismo a produzir os anticorpos. Então, os nossos anticorpos não vão vir prontos, o nosso corpo é que vai produzi-los, tá? E ela também pode ser natural e artificial. A imunidade ativa natural é aquela que o nosso corpo produz anticorpos graças a uma infecção. A gente entra em contato com o agente infeccioso e o corpo passa a produzir anticorpos contra ele. Por exemplo, quando a gente tem catapora, uma doença viral, e a gente só tem uma vez, né? O que acontece? A gente passa aí a produzir anticorpos lá na catapora, a gente fica bem tudo. E aí, quando eu entro em contato de novo com esse vírus da catapora, eu não desenvolvo mais. Por quê? Porque eu tenho uma imunização ativa natural, por eu já ter tido essa doença, essa virose. Já a imunização ativa artificial, que é essa que nós estamos falando hoje especificamente, são as vacinas. As vacinas é uma imunização artificial. Por quê? Porque eu recebo a vacina e aí, a partir do momento que eu recebo essa vacina, o meu corpo vai ser induzido a produzir anticorpos. Vamos ver aqui como é que acontece. Então, mas antes de falar como acontece, vamos entender como foi que surgiu a vacina. Então, essa história ela iniciou lá em 1796, quando Jenner estava investigando casos de varíola. Então, ele verificou que os ordenhadores de vaca, aquele pessoal, né, que faz a retirada do leite, se infectavam com a varíola bovina, semelhante à varíola humana, que estava matando muita gente na época, mas essa varíola bovina ela não era fatal. E aí essas pessoas, esses ordenhadores, desenvolviam pústulas, né, ferimentos, semelhantes ao do animal,
mas não era infectado com a varíola humana. Então ele percebeu o quê? Que acontecia aí uma imunização. Por algum motivo estava acontecendo a imunização. Então ele foi investigar, certo? E aí depois ele inoculou um menino de 8 anos que não tinha tido varíola ainda, com o pus das pústulas da ordenhadura. E observou que o menino teve sintomas benignos dessa varíola bovina, que não era fatal, e meses depois ele foi inoculado com o pus da varíola humana para ver se ele ia desenvolver a varíola humana, e ele não desenvolveu. Então, a partir daí, verificou-se que ele, então, tinha adquirido uma imunidade à varíola, certo? E então, essa doença tão perigosa na época, a varíola, foi a primeira doença erradicada pelo homem, graças a uma intensa campanha de vacinação em todo o mundo. Foi, assim, uma coisa grandiosa na história, se vocês quiserem aprofundar esse estudo, certo? E essa erradicação, ela foi anunciada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 1980. Então, foi assim que surgiu aí a história das vacinas. E hoje, felizmente, a gente já tem várias vacinas, vários tipos de vacina. E assim a gente espera vencer aí, melhorando a imunidade de todo mundo, né? Então, as vacinas, ó, a gente tem aqui um quadro só a título de curiosidade mesmo. A gente começou aí com a varíola, mas depois veio a da raiva, depois lá em 1914 a da cólera, depois veio a BCG em 1921, que é a da tuberculose, febre amarela, a influenza, né, que é da gripe, que a gente tem alguns tipos de gripe que já tem a vacina. E aí vieram muitas outras, né? Veio aí a pólio, a oral, né, que é aquela do Zé Gotinha, lá em 1961, que iniciou. Sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, em 1976. Lá em 1981, a meningocócica. E depois veio aí da hepatite, do HPV, né, que é o papiloma vírus humano, que é muito importante. Aí uma vacina nova, lá de 2006. Rotavírus 2007 e agora, né, em 2020, no ano passado, a gente teve aí o início também da vacina do Covid-19, onde ainda estão em estudos, ainda estão se produzindo novas vacinas em relação a isso. E muita gente questiona, mas como demorou tanto tempo para as primeiras vacinas e agora é tão rápido? Gente, os tempos são outros, as tecnologias são outras, então, felizmente, para a nossa população, né, isso está acontecendo mais rápido. E esperamos que aconteça mais rápido ainda, né? Então, foi assim que aconteceu historicamente aí o surgimento da vacina, tá? E essas vacinas, elas podem ser feitas ou com a forma inativada, certo? Do micro-organismo, como, por exemplo, tá aí da hepatite, do tétano, do HPV, da antirrábica, entre outras, ou pode ser feita com micro-organismo atenuado ou enfraquecido, como por exemplo, BCG, febre amarela, rotavírus, a tríplice viral, entre outras. E aí, como é que essa vacina vai agir no corpo? A gente tem aqui uma ilustração. A forma enfraquecida ou inativada, como a gente viu, existem essas duas formas, desse agente causador da doença é introduzido aí no organismo, certo? Geralmente injetável, a gente já sabe disso, tem o Zé Gotinha, mas a maioria das vacinas são injetáveis, tá? E aí o que é que vai acontecer? A defesa do organismo, que são os nossos anticorpos, entram em ação e aí vai acontecer uma memória imunológica. O nosso corpo vai gravar para no momento que eu entrar em contato com esse micro-organismo eu já conseguir me defender. Então, aí eu vou ter anticorpos que são específicos. Cada tipo de micro-organismo tem seu anticorpo específico para a defesa. Então, por exemplo, se eu tomei a vacina da catapora, ela não vai servir para a raiva, certo? Então, vacinas são específicas, porque os anticorpos são específicos. E aí, já que a gente falou da história, né, eu coloco aqui essa imagem para a gente lembrar, entender que a vacina ela é um direito nosso, buscado lá desde muito antigamente e que a gente conseguiu lá da época da varíola, né, ó, muito tempo atrás e que a gente vem conseguindo. E a gente espera que consigamos mais ainda, que a tecnologia, que a ciência ajude
a todos nós a melhorar a nossa imunidade sempre que a gente consiga vencer essas doenças causadas por micro-organismos. E aqui a gente encerra a nossa conversa de hoje sobre vacinas. Até a próxima!